A Lei do Uno. Resumo da Seção 3, Pirâmide de Gizé. 21 de janeiro de 1981. Pergunta 3.6. Na última sessão, nós tivemos duas questões que estávamos guardando para esta sessão. Uma tendo a ver com a possível pedra no topo da pirâmide de Gizé. A consciência Ra responde. A assim chamada Grande Pirâmide tinha duas pedras no topo. Uma foi nosso projeto e era de pedaços menores, cuidadosamente fabricada com material do seu planeta que vocês chamam de granito. Isto foi fabricado por propriedades cristalinas e para o fluxo apropriado de sua atmosfera via um tipo do que vocês chamariam de chaminé. No momento quando nós, como um povo, deixamos sua densidade, a original foi tirada e uma mais preciosa foi substituída. Ela consistia, em parte, de um material dourado. Isto não mudou as propriedades da pirâmide, como vocês a chamam, de nenhuma forma e foi uma distorção devido ao desejo de uns poucos ordenarem o uso da estrutura como um lugar apenas da realeza. Pergunta 3.7. O que você quis dizer com chaminé? Qual era o seu propósito específico? A consciência coletiva Ra responde. Há um fluxo apropriado na vossa atmosfera, apesar de pequeno, refresca o todo da sua estrutura. Isto foi projetado tendo condutas de fluxo de ar, como este instrumento o chamaria, situados de forma que houvesse uma frescura da atmosfera sem qualquer distúrbio ou corrente. Pergunta 3.8. Como os blocos foram movidos? A consciência coletiva Ra responde. Você deve imaginar a atividade dentro de tudo que é criado. A energia é, apesar de finita, muito grande, comparada ao entendimento/distorção de suas pessoas. Este é um ponto óbvio, bem conhecido por suas pessoas, mas pouco considerado. Esta energia é inteligente e hierárquica, muito como o seu complexo mente-corpo-espírito habita numa hierarquia de veículos e retém, portanto, a cápsula, a forma, ou campo, e a inteligência de cada corpo balanceado ou ascendentemente inteligente, assim também é com cada átomo de tal material como a rocha. Quando se pode falar com aquela inteligência, a energia finita da rocha, corpo, física ou química é colocada em contato com aquele poder infinito, que é residente nos corpos mais bem sintonizados, sejam eles humanos ou rochas. Com esta conexão feita, uma solicitação pode ser dada. A inteligência infinita da rochosidade se comunica com o seu veículo físico, e aquela divisão e movimento que é desejado é então realizado através da disposição do campo de energia da rochosidade, da finitude, para uma dimensão que nós podemos convenientemente chamar simplesmente infinidade. Desta forma, aquilo que é requerido é realizado devido à cooperação do entendimento infinito do Criador habitando na rocha viva. Isto é claro, o mecanismo pelo qual muitas coisas são realizadas e que não estão sujeitas a seus meios atuais de análise física da ação à distância. Pergunta 3.9. Eu estou lembrado da declaração equivalente de que se você tem fé o suficiente, você pode dizer para uma montanha se mover e a montanha se moveria. Eu suponho que isto é aproximadamente o que você está dizendo. E eu estou supondo que se você estiver plenamente ciente da lei do Uno, então você é capaz de fazer essas coisas. Isso está correto? A consciência coletiva Ra responde. A distorção vibratória do som, fé, é talvez um dos blocos que causam tropeço entre aqueles no que nós podemos chamar de caminho infinito e aqueles na provação/entendimento finita. Você está precisamente correto no seu entendimento da congruência entre fé e infinidade inteligente. Entretanto, um é um termo espiritual
o outro mais aceitável talvez para as distorções da estrutura conceitual daqueles que buscam com medida e caneta. Pergunta 3.10. Então, se um indivíduo está totalmente ciente com relação à lei do Uno e vive, e é a lei do Uno, tais coisas como a construção de uma pirâmide por esforço mental direto seria corriqueiro. Estou correto? A consciência coletiva Ra responde: você está incorreto, no sentido de que há uma distinção entre o poder individual através da lei do Uno e o entendimento combinado, ou da mente, corpo, espírito, do complexo de memória societário da lei do Uno. No primeiro caso, apenas o indivíduo Uno, purificado de todas as falhas, poderia mover uma montanha. Naquele caso, do entendimento em massa da unidade, cada indivíduo pode conter uma quantidade aceitável de distorção, e ainda assim, a mente massiva poderia mover montanhas. O progresso é normalmente a partir do entendimento que vocês agora buscam, de uma dimensão de entendimento que é governada pelas leis do amor, e que buscam as leis da luz. Aqueles que estão vibrando com a lei da luz buscam a lei do Uno. Aqueles que vibram com a lei do Uno buscam a lei da eternidade. Nós não podemos dizer o que está além desta dissolução do Self unificado, com tudo que existe, pois nós ainda buscamos nos tornar tudo que existe. E ainda somos nós, a consciência coletiva Ra. Pergunta 3.11. A pirâmide, então, foi construída pela ação mútua de muitos do seu povo? A consciência coletiva Ra responde: as pirâmides que nós pensamos, construímos, foram construídas a partir de formas pensamento, criadas por nosso complexo de memória social. Pergunta 3.12. Então a rocha foi criada ao ser pensada no lugar, em vez de movida a partir de algum outro lugar? A consciência coletiva Ra responde: nós construímos com rocha eterna a grande pirâmide, como vocês a chamam. Outras pirâmides foram construídas com rocha movida de um lugar para o outro. Pergunta 3.13. O que é a rocha eterna? A consciência coletiva Ra responde: se você puder entender o conceito de formas pensamento, você perceberá que a forma pensamento é mais regular na sua distorção que os campos de energia criados pelos materiais na rocha, que foi criada através de uma forma pensamento. A partir do pensamento para a energia finita e estado de ser em sua, digamos, reflexão distorcida do nível da forma pensamento. Pergunta 3.14. Isto é um pouco trivial, mas eu estava imaginando por quê. Naquele caso, a pirâmide foi feita de muitos blocos ao invés de uma coisa toda ser criada de uma vez. A consciência Ra responde: há uma lei em que nós acreditamos ser uma das distorções primárias da lei do Uno, mais significantes. Esta é a lei da confusão. Vocês chamaram esta lei do livre-arbítrio. Nós desejávamos fazer uma máquina de cura, ou complexo de proporções tempo-espaço, que fosse tão eficaz quanto possível. Entretanto, nós não desejávamos permitir que o mistério fosse penetrado pelas pessoas, de tal forma que nós nos tornássemos adorados como os construtores de uma pirâmide miraculosa. Assim, ela parece ter sido feita e não pensada. Pergunta 3.15. Bem, então você fala da pirâmide, especialmente da grande pirâmide. Eu suponho, como primariamente uma máquina de cura e também falou dela como um dispositivo de iniciação. São estes um e o mesmo conceito? A consciência Ra responde: eles são parte de um complexo de intenção/compartilhamento de amor e luz. Para se usar os aspectos de cura apropriadamente, era importante ter um canal purificado e dedicado ou energizador para que o amor e luz do infinito Criador fluísse através dele. Assim, o método de iniciação era necessário para se preparar a mente, o corpo e o espírito para serviço no trabalho do Criador.
Os dois são integrais. Pergunta 3.16. A forma da própria pirâmide, ela é uma função chave no processo de iniciação? A consciência coletiva Ra responde. Para começar, existem duas funções principais da pirâmide em relação aos procedimentos iniciatórios. Uma tem a ver com o corpo. Antes do corpo poder ser iniciado, a mente deve ser iniciada. Este é o ponto a partir do qual a maioria dos adeptos do seu ciclo atual encontram os seus complexos mente, corpo e espírito distorcidos. Quando o caráter e personalidade, que é a verdadeira identidade da mente, foram descobertos, o corpo, então, precisa ser conhecido de cada e toda maneira. Assim, as várias funções do corpo precisam de entendimento e controle com separação. O primeiro uso da pirâmide, então, é o adentrar na pirâmide para propósitos de privação de entradas sensoriais, de forma que o corpo possa, num sentido, estar morto e outra vida começa. Nota: a expressão self refere-se ao eu, pessoa, que nem sempre foi traduzido nos livros. Queridos, terminamos aqui mais um resumo do livro A Lei do Uno, Seção 3, Pirâmide de Gizeh, de 21 de janeiro de 1981. Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir os vídeos anteriores dessa série que estão incríveis. Deixe o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e sejam muito bem-vindos. Compartilhem com seus amigos, família e principalmente com aqueles que vocês entendem que tem alguma limitação de leitura ou até mesmo uma limitação visual, que é principalmente para essas pessoas que nós estamos direcionando também esta série, para que eles possam ter acesso a um conhecimento de altíssima importância, principalmente no quesito transformação pessoal a nível individual e também contribuindo com o coletivo de um momento de transição planetária que tanto nos exige esta viagem interna, essa reflexão dos nossos valores e também, junto com isso, o entendimento da ciência da criação, a ciência do a ciência de que nós somos parte. Gratidão a todos pela presença e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço a todos.